Esse vídeo não é recomendado para pessoas sensíveis a assuntos de violência e extrema tortura. Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Jaqueline Airoso e hoje eu vou contar para vocês mais uma história terrivelmente inesquecível. Antes de tudo, não esqueça já de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário e, se possível, compartilhar para me ajudar, já que o meu canal é um bebezinho aqui no YouTube. O caso de hoje é muito triste, mas muito triste mesmo, provavelmente um dos mais tristes e mais pesados aqui do canal. É a história de um doce e gentil senhor que só queria ser aceito e amado, mas ao invés disso, ele encontrou-se dentro de um verdadeiro pesadelo. É uma história pesada, da qual a gente não gosta de falar, mas não deixaremos jamais essa vítima ser esquecida. Eu vou contar para vocês a triste história do Bud Moose. No ano de 1998, no dia 26 de agosto, ali nos arredores de Houston, no Texas, um rapaz fazia sua corrida rotineira ali naquela manhã, como ele sempre fazia, e na beira da estrada, numa vala, ele se depara com algo bem bizarro. Um corpo de um homem de meia idade é encontrado ali naquela vala, jogado, e então a polícia de Galena Park é chamada para verificar. Um corpo na beira da estrada normalmente sugere o quê? Um atropelamento. Só que havia um detalhe estranho naquele corpo. Apesar de ligeiramente machucado, muitos hematomas, contusões e etc., o corpo estava extremamente limpo. Ele claramente havia sido lavado, as roupas estavam limpas. Ou seja, provavelmente aquele corpo havia sido colocado lá para parecer que foi um acidente. A polícia de Galena Park chega e decide verificar no painel de pessoas desaparecidas se havia alguém com aquelas características desaparecido. Então eles descobrem que no condado vizinho, no condado de Jacinto City, tinha sim uma pessoa desaparecida com as características daquele homem de meia idade. O homem desaparecido era Buddy Louis Musso e ele havia sido registrado como desaparecido pela sua esposa Suzanne Basso. A polícia então entra em contato com Suzanne Basso e fala para ela que provavelmente eles encontraram o corpo do Buddy e que ela precisa ir lá reconhecer. A mulher fica completamente transtornada, chocada, chorando, muito abalada, ao ponto de que ela nem poderia ir lá reconhecer o corpo sozinha, e então ela decide levar o seu filho James junto com ela para fazer esse reconhecimento. A polícia leva Suzanne e James então até as proximidades do local onde está o corpo e eles percebem uma coisa peculiar. Antes mesmo de eles mostrarem o corpo, o James já estava olhando exatamente para o local onde estava o corpo. E olha que eles estavam bem longe, da distância que eles estavam não dava nem para diferenciar se era uma pessoa ou um animal, e mesmo assim o James olhou direto para lá. Como ele sabia exatamente para onde olhar, para onde estava o corpo? A polícia ficou um pouco curiosa quanto a isso, mas só observaram as coisas acontecerem. O James mal olhou para o corpo do Buddy e confirmou que sim, que era ele que estava morto ali. Ao ouvir isso, a Suzanne parece completamente transtornada. Ela desaba, começa a chorar e a gritar e a amaldiçoar o mundo inteiro à sua volta. Tamanha tristeza ela está sentindo. Mas ainda assim, os policiais levam ela e o filho James para serem interrogados separadamente. E o que James confessa para eles é uma coisa simplesmente tenebrosa. Será que aquele casal tinha separado? Será que era o fim daquela história de amor? Ou será que, na verdade, a história por trás daquele corpo era uma das histórias mais tristes desse canal? Louis Musso, mais conhecido como Bud, estava com 59 anos nessa época. Era um doce e gentil senhor que possuía uma leve deficiência cognitiva, o que lhe conferia um certo ar de doçura e inocência, mas não o impedia de levar uma vida plena, uma vida completa, uma vida normal, como dizemos. Ele estava aposentado, ele havia sido casado e tinha um filho, Anthony, com quem ele tinha um bom relacionamento, apesar de um pouco distante. Em seu casamento, quando seu filho tinha apenas 2 anos de idade, a esposa do Bud morreu de câncer e aquilo abalou ele bastante. E quando o filho dele cresceu, Anthony, com 18 anos, foi para a faculdade e acabou se distanciando um pouco do pai. E ele se sentia sozinho, se sentia que precisava de companhia.
O Buddy morava em um lar para idosos em Cliffside Park, onde ele era muito feliz e ele recebia todos os cuidados que ele precisava e era ele mesmo que bancava a sua vida lá. Sem exagero, ele realmente era uma pessoa muito querida por todos, porque ele era doce, ele era ingênuo, ele era gentil, ele adotava um estilo texano, ele usava sempre chapéu de cowboy, tocava banjo, tocava bateria, tocava violão e ele adorava cantar para as pessoas. Então ele fazia os shows dele lá e todo mundo gostava muito dele, era um senhor muito querido. O Buddy era feliz, mas ele já tinha sido casado, então ele queria mais. Ele queria uma companhia, né? Uma companheira, uma mulher para viver ao seu lado. E chega um momento ali que ele está participando de um festival ali na cidade e ele conhece essa mulher e eles começam a conversar e essa conversa acaba sendo bem interessante para ele e deixando ele bem animado. Foi aí que ele conheceu Suzanne Basso, que se dizia ser uma descendente da realeza, tá? Com direito a sangue azul e um nome compridíssimo: Suzanne Margaret Anne Line Teresa Marie Verônica, enfim, um desses nomes nobres, chiquérrimos, bem longos, uma vida impressionante, obras de arte. Ela dizia ser descendente da realeza do Canadá. Depois dessa primeira conversa, Suzanne e o Buddy se encantaram um pelo outro, aparentemente. Ela estava passando férias ali, então logo ela iria embora. Só que eles decidiram continuar esse contato, eles queriam continuar se falando. Na verdade, depois que ela foi embora, o que estava acontecendo entre eles se intensificou ainda mais. Eles ficavam horas no telefone, conversando, contando histórias e fazendo muitos planos para o futuro. O Buddy contava para todo mundo que estava muito feliz, muito apaixonado, que estava namorando. E mais, ele contou para as pessoas que logo estaria indo embora para morar com a sua namorada. Tanto o filho do Buddy quanto os amigos que moravam com ele lá no lar de idosos ficaram tanto quanto preocupados quando ele falou que ia embora. Só que, por mais que ele fosse inocente, ele era um homem adulto e ele, no fim das contas, ia fazer o que ele quisesse fazer. Então ele sai dali de onde ele mora e vai para Jacinto City para morar com a Suzanne. A casa dela era uma casa modesta, uma casa simples, comum. Qual que é o problema de uma casa comum? Nenhum. Só que não era isso que ela tinha dito para ele. Ela tinha dito que morava numa casa muito chique, muito enorme, com muitas obras de arte. E quando ele chegou lá, essa casa era totalmente diferente. Na verdade, a casa da Suzanne era uma casa de acumuladores, bem desorganizada, bem entulhada e bem suja. Quem está falando isso não sou eu, são as autoridades que precisaram adentrar lá depois. Só que não era a casa do Buddy, não tinha muito que ele pudesse fazer, ele apenas aceitou. A Suzanne dividia a casa com o filho dela, James O'Malley, que já era ali um jovem adulto. E ela estava sempre com a casa cheia, era uma casa relativamente pequena, e aquela casa estava sempre cheia, porque a Suzanne tinha um grupo de amigos bem estranho, na verdade. Eram pessoas que ninguém sabe o que elas tinham em comum. Elas só estavam ali, era quase como se fosse um culto, alguma coisa assim. Esses amigos eram Bernice Arens, de 54 anos, o filho dela, Craig Arens, de 25 anos, a filha dela, Hope Arens, de 22, e o namorado da Hope, que era Terrence Singleton. Então esses quatro, o James O'Malley e a Suzanne, estavam sempre juntos reunidos e o Buddy estava lá no meio. A Suzanne era segurança profissional, ela trabalhava para ela mesma, ela era a dona da empresa. O Buddy era aposentado, acho que eu já falei no começo do vídeo, mas ainda assim, quando ele chega lá, a Suzanne fala para ele que ele vai trabalhar. No caso, ele vai trabalhar na empresa dela como segurança, e ela deu um uniforme, um cacetete, e ele ficou todo bobinho. Eu acho que em algum momento ele pensou, né? Poxa, por que eu vou ter que trabalhar se ele já era aposentado? Mas ele queria começar uma vida com ela, ele queria impressioná-la. Isso seria uma forma dele se sentir que estava ali, de fato, recomeçando. E também a Suzanne deixou bem claro que a partir daquele momento ela começaria a cuidar das economias dele, de todos os recursos financeiros, administrar. E ele não entendia muito dessas coisas de burocracia, ele até ficou feliz que ela fizesse essas coisas para ele. Ele só achava que eles iam viver bem como um casal e dividir tudo. Pelo menos era isso que ele pensava. A Suzanne também já logo cuidou de fazer um seguro de vida para o Buddy, que cadastraria ela como a beneficiária.
Ele até era meio contra isso, ele fazia umas piadas, dizia que dava azar e tal, mas assim, ela só dava os papéis e ele assinava qualquer coisa, ele confiava, então foi feito sim esse seguro de vida do Buddy. Assim eles foram vivendo, passaram-se os dias e o Buddy e o James não tinham muita aproximação. O James O'Malley, né, filho da Suzanne, ele era um rapaz estranho, ele era definido por muitas pessoas como um garoto esquisito, ele se vestia ali de um perfil militar, como se fosse uma coisa meio cinematográfica. Ele era meio estranho na dele, e o Buddy era todo bonzinho, todo gentil. As coisas começaram a ficar um pouco estranhas nesse momento. O Buddy pegava o violão dele, botava o chapéuzinho e gostava de tocar, de cantar para as pessoas. E às vezes ele queria cantar para o James e para os amigos dele. Um dia, sem a Suzanne estar em casa, o James e os amigos começaram a ser abusados com o Buddy. Eles começaram a lhe pedir muitos favores, pedir para ele pegar coisas, pedir para ele fazer coisas, sendo que ele já era um homem idoso. Ele tinha ali uma certa deficiência. E esse grupo, né, de amigos dela e o James começaram a ser um pouquinho folgados e desrespeitosos com o Buddy. O Buddy pensava que no momento que a Suzanne visse aquilo, ela ia protegê-lo e acabar com aquilo. Ele pensava que ela amava ele de verdade. Então ele aguentou algumas coisinhas, achando que em algum momento tudo mudaria e ficaria bem de novo. Então começou com coisas leves, vai buscar tal coisa. Ah não, isso aqui não tá bom, você vai buscar de novo. Não, ainda não tá bom, você vai fazer de novo. E conforme eles iam testando o Buddy e o Buddy ia aceitando as coisas, eles começaram a intensificar esses abusos até virar uma coisa monstruosa, que é o que vai virar depois. Então chega um ponto ali em que o Buddy não ia onde ele queria, ele não podia comer o que ele quisesse, ele não podia beber o que ele quisesse, ele precisava limpar a casa com uma demanda fora do normal, como se ele fosse um empregado, um escravo. O Buddy cozinhava coisas que ele não comia, o Buddy preparava bebidas que ele não podia beber, e até mesmo a sua locomoção ali dentro de casa era restrita a alguns cômodos. Algumas vezes o Buddy inclusive cozinhava e tinha que sentar e ver eles comendo e não podia se servir. E isso foi aumentando e aumentando. Primeiro eles ficaram folgados e abusados, né? Depois eles começaram a ser desrespeitosos e torturadores. Então aí chega o ponto que o Buddy não podia comer, tinha que preparar a comida, sentava para ver eles comer e eles tacavam comida nele, jogavam água gelada, espetavam ele com os talheres, esse tipo de coisa. E vocês se lembram que eu falei que a primeira vez que o James começou a testar o Buddy, a Suzanne não estava presente? Pois então, saibam que em várias outras vezes ela estava presente. Ela não só permitiu esses ataques ao Buddy, como ela inspirou, e foi da mente perturbada dela que saíram a maioria das torturas terríveis que aconteceram com o Buddy depois. Era como se eles vissem o Buddy como um boneco, como um ursinho. Eles agiam de maneira objetificando ele, desumanizando ele, como se ele estivesse ali apenas para ser um capacho para eles. Esses abusos eram de todas as formas possíveis. Depois disso, o Buddy começou a ser xingado, insultado, ofendido com coisas extremamente desrespeitosas e coisas dolorosas. O contato dele foi cortado. Inicialmente ele falava no telefone com amigos de Cliffside Park, com o filho, trocava correspondência. Conforme o tempo foi passando, o Buddy não conseguia mais falar com ninguém e ninguém mais conseguia falar com ele. Ele não podia sair de casa, muitas vezes ele era algemado a alguns móveis, algumas partes fixas da casa, para que ele não conseguisse sair dali, não conseguisse sair de tal cômodo, para ele não chamar a polícia e nem pedir ajuda para nenhum vizinho. Então ele já era ali como se estivesse vivendo realmente em um cárcere. Teve uma vez que um policial estava fazendo a sua ronda costumeira e ele viu um senhorzinho correndo em círculos, e esse senhor estava muito cansado, estava ofegante, estava quase caindo duro ali no chão. Quando o policial chegou perto para ver o que era a situação, ele viu um grupo de pessoas mais jovens rindo. Esse grupo de pessoas era o James O'Malley e aqueles amigos estranhos lá que eu falei para vocês. Eles estavam obrigando o Buddy
a correr até a exaustão, até que acontecesse algo com ele. O policial então leva todos eles para casa e conversa com Suzane Basso, fala para ela o que os jovens estavam fazendo com o Buddy. E ela responde que era para ele ficar tranquilo, que ela ia cuidar daquilo e resolver e que não ia mais acontecer. Ela disse inclusive ao policial que o James tinha problemas mentais e que não fazia aquilo por maldade. E acabou defendendo ele então. Eu acredito que vocês, assim como eu, fiquem se perguntando, né? Por que o Buddy não pediu ajuda? Por que ele não contou para a polícia tudo o que estava acontecendo? Porque o Buddy, gente, naquele lugar não era como uma pessoa que tinha sido sequestrado e trazido à força. O Buddy estava em um relacionamento abusivo. Assim como muitas pessoas são vítimas de relacionamento abusivo, ele achava que em algum momento a Suzane ia ter uma crise de consciência e ia parar com aquilo. Que ela ia enxergar e dizer, não, eu amo esse homem, eu não vou mais deixar fazer isso com ele, eu vou protegê-lo, eu vou cuidar dele. Ele achou que de repente, se ele suportasse aquilo por algum tempo, logo eles iam parar e ele seria amado e tudo seria feliz para sempre. Eu sei que é um absurdo pra gente ouvir isso do lado de fora, mas existem muitas pessoas que já estiveram do lado de dentro de relacionamentos abusivos e realmente é uma coisa surreal que acontece. Eu já contei aqui no canal o caso da Kelly Bates, que também é um pouco parecido com o caso do Buddy, e realmente a pessoa que está dentro do relacionamento abusivo é muito complicado dela sair. Ele realmente achava que a Suzane amava ele e em algum momento o salvaria. O Buddy era punido por tudo, gente. Por respirar, por fazer xixi, pelo tempo que ele tomava banho, pelo que ele comia, pelo que ele falava, pelo tom de voz. Ele andava um pouco mais devagar, né? Ele tinha algumas questões de saúde, da sua mobilidade. Por tudo, ele era punido severamente, fisicamente, tá? Se ele lavasse a louça e quebrasse um copo, aquilo ali era motivo para ele levar uma surra. Água gelada no rosto, o tipo de desrespeito que vocês podem imaginar. Teve uma vez que um dos vizinhos viu ele em alguma parte externa da casa e ele estava com o olho completamente roxo. E esse vizinho até ofereceu ajuda para ele. E ele disse assim, olha, não liguem para ninguém, não façam nada, porque senão eles vão me bater ainda mais. Isso para vocês verem o tanto de dominação que eles já tinham conseguido sobre o Buddy. Vocês acreditem se quiser, tá? O auge do absurdo desse caso. Os momentos finais do Buddy chegaram por um motivo tão banal. Ele quebrou um bonequinho do Mickey, que era, não sei se era de coleção, eu não sei se era um objeto de valor, de qualquer jeito ele quebrou sem querer. Eles já castigavam ele por tudo, então ele ter quebrado um bonequinho do Mickey foi o fim do mundo. Ele levou uma surra, gente, que foi dada em partes, que no total durou 4 dias de surras e agressões físicas. E acabou perdendo a sua vida por causa disso. Ele já vinha sofrendo muito, já vinha passando por muitas coisas, ele já estava ali passando bastante fome e sede há muitos dias. Teve momentos em que eles saíram de casa para ir no restaurante e deixavam o Buddy dentro do carro, algemado no volante, trancado, para ele não poder sair, não poder pedir ajuda e deixavam ele com fome. Nesse dia fatídico que ele quebrou o bonequinho do Mickey, eles obrigaram ele a ficar completamente nu e deitado no chão para ser agredido. Ele foi agredido por algum objeto pesado, o que lhe causou uma enorme fratura no crânio. Na verdade, tinha um buraco no crânio dele. Posteriormente, a perícia revelou que de fato o seu crânio tinha sido fraturado, tinham diversas costelas quebradas. Tinham mais ou menos 30 marcas de chicotada no corpo dele. Eles queimavam, eles apagavam o cigarro na pele dele. Tinham lesões e hematomas praticamente da cabeça aos pés. Após essa grande surra que já estava levando dias, eles encheram a banheira com produtos de limpeza fortes, produtos químicos utilizados para limpeza pesada, e colocaram o corpo dele lá. E acredito que esses produtos tenham fritado todas as feridas que ele tinha. E ainda assim, eles pegaram uma escova e esfregaram esses produtos de limpeza no corpo dele, que já estava completamente machucado. Eles deixaram ele nessa banheira e saíram para jantar. A simulação na reconstituição do crime mostra o Buddy pedindo para não chamarem ambulância, não fazerem mais nada.
mas pelo menos deixarem ele morrer, porque ele não aguentava mais aquilo. Então eles fizeram isso com ele e largaram na banheira. Saíram para jantar, provavelmente achando que quando voltassem iriam brincar mais um pouquinho com o corpo dele. Só que quando eles voltaram e o James O'Malley subiu lá na banheira, ele olhou, o Buddy já estava sem vida, não tinha mais aguentado. Isso que quando o corpo do Buddy foi encontrado estava tão limpo, ele realmente tinha sido lavado. Eles jogaram água e ele ficou lá na banheira mergulhado por várias horas. E foi por isso que eles tiveram esse plano de colocá-lo lá na estrada para parecer que foi um atropelamento. No momento da descoberta do corpo, os policiais já desconfiaram da Suzane por causa que ela fingiu, tá? Todo aquele desespero dela de chorar, de ficar transtornada, aquilo tudo foi muito falso. Os policiais perceberam na hora que era fingimento, eles são treinados para detectar esse tipo de coisa. E assim que levaram os dois para interrogatório separado, o James O'Malley logo cedeu e contou toda a verdade. Depois da confissão do James, o outro policial fala para Suzane, fala assim, ó, Suzane, seu filho já confessou, ele já disse tudo que vocês fizeram. E nesse momento ela faz o impensável, ela tenta colocar a culpa de tudo no filho dela e dizer que ela era inocente e que na verdade ela era protetora do Bud, que ela não sabia do que acontecia e que eles só faziam aquilo quando ela estava no trabalho. Só que é óbvio que a polícia não acreditou, aquela história toda era furada. Teve vezes do Bud fazer tantos barulhos de dor, né, gemer de dor, para não chamar a atenção dos vizinhos, a Suzane chegou a levar ele lá pro escritório dela, do trabalho dela, para eles terminarem de torturar ele lá no escritório dela, para não chamar a atenção de ninguém. Não tinha mais o que ela inventar. Além de tudo, ela já estava, desde que o Bud chegou lá praticamente, ela estava tentando ser oficialmente a tutora dele, para administrar os recursos dele, a aposentadoria que ele ganhava. E além de tudo, ela tinha feito um seguro de vida no nome dele, colocando ela como beneficiária, sendo que eles mal tinham se conhecido. E isso já era uma motivação financeira para esse crime. E esse seguro era de apenas $60 mil. Eu sei que é bastante dinheiro pra gente, mas se você for pensar em tudo que foi feito com o Buddy, por causa de $60 mil, na opinião dela, ele valia menos do que isso. A pedido do juiz, todos os 6 envolvidos no crime, a Suzane Basso, James O'Malley, a Bernice, a Hope, o Craig e o Terence, todos foram julgados individualmente. O James O'Malley, filho da Suzane, recebeu prisão perpétua. O Craig Arens, filho da Bernice, recebeu 60 anos de prisão. O genro da Bernice, o Terence Singleton, também recebeu prisão perpétua. Conforme eles agiam nas torturas, eles foram mais penalizados por isso. A Hope Arens, a filha da Bernice, recebeu apenas 20 anos, pois ela fez um acordo com a promotoria, entregou várias coisas, testemunhou contra eles, e hoje em dia, inclusive, ela já foi solta. E a Bernice, que era a melhor amiga da Suzane, foi condenada a 80 anos de prisão, e a Suzane Basso, graças a Deus, foi condenada à pena de morte. Esse crime aconteceu em 98, então essa altura do campeonato ela já foi executada. Ela foi executada por injeção letal em 5 de fevereiro de 2014. Gente, olha só que coincidência que eu trouxe aqui para vocês. Após ser executada, a Suzane Basso se tornou a segunda assassina executada em 2014 no Texas, 7ª assassina executada em 2014 nos Estados Unidos e a 14ª mulher executada desde o ano de 1976. Eu sempre trago algumas curiosidades no final do vídeo sobre o caso que eu contei e nesse vídeo não será diferente. Eu trouxe aqui alguns fatos, são poucos, são 3 fatos sobre a Suzane Basso que obviamente não justificam o monstro que ela virou, mas explicam por que ela virou essa monstrenga que ela virou, né? Assassina e torturadora. A Suzane era sobrinha de Robert Garros, um assassino estuprador bem conhecido nos Estados Unidos. A Suzane foi abusada física e sexualmente quando criança. A família dela era grande, ela era uma de 8 irmãos e eles não eram muito bem criados, não recebiam muito carinho e amor. E ela foi abusada desse jeito. Isso pode ter contribuído para ela se tornar a pessoa odiosa que ela virou. E quando a Suzane era criança, no início da adolescência, na verdade, a sua mãe pegou ela fumando, fez ela comer um maço de cigarro como punição por ter pego ela fumando.
Então, isso tudo justifica a monstra que ela virou? É óbvio que não. Mas é interessante a gente olhar o passado das pessoas, né? Olhar as suas raízes e entender como alguém foi capaz de cometer um crime desse. Tem bem poucas fotos desse caso na internet, de fato, e olha que eu sempre adiciono pessoas no Facebook envolvidas, olho sites internacionais, tento fazer a pesquisa mais completa. Esse caso tem poucas fotos, mas o que me marcou e que juro pra vocês me fez chorar fazendo essa pesquisa foi olhar as poucas fotos do Buddy. Que pessoa inocente, que olhar inocente que ele tinha, uma pessoa que tinha praticamente a mente de uma criança, tá? Alguns artigos que eu li em inglês falavam que ele tinha a mente de uma criança. E meu Deus, encontrou esse final tão amargo na mão desses monstros. Mas é isso, gente, essa foi a história de hoje. Faz a gente ter o que pensar, né? Cada vez mais, quanto mais a gente conhece True Crime, menos a gente confia nas pessoas. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado dessa história horrível. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário e compartilhar. Muito obrigada por tudo e até o próximo vídeo.